Orçamento, gente, tem que avaliar o para trás, né? O histórico dela lá atrás e saber para frente o que vai ser feito. Exato. Isso é planejamento, tá? E como é que a gente toma essas ações? Não é baseado nem numa bola de cristal, nem nos astros, né, Simone? Mas são informações, números, dados, é daí que a gente vai tomar uma decisão. Para onde iremos? Para onde iremos? A empresa, daqui a 5 anos você quer estar aonde? Exato. Aonde? Não viva só hoje, viva lá na frente, pense lá na frente. Exato, Bel, eu sempre brinco, quando eu começo às vezes uma reunião com um cliente e tal, e eu vou falar justamente dessa parte da importância da parte contábil, eu faço uma pergunta para ele. Isso geralmente acontece com a maioria, a resposta ele não sabe. Quanto que você tem para pagar nos próximos 15 dias? E ele me responde, não sei. E aí eu pergunto, mas então como que você vai tomar a decisão amanhã de comprar uma mercadoria se você não sabe nem quanto você tem para pagar e nem quanto você tem para receber? Ele não... Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Gestão em Cena. Eu recebo hoje Simone Pupo para falar comigo sobre gestão fiscal e contábil. Simone é CEO e sócia da empresa Expressão Contábil. Atualmente atende mais de 2.000 clientes nas áreas fiscal, contábil e folha de pagamento. Simone também é graduada em administração de empresas e uma especialista na área fiscal. Olá Simone, seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, Isabel, pelo convite, pela honra de participar, estou muito feliz. Simone, você acumula uma vasta experiência na área fiscal. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre cada modalidade fiscal que a empresa, né, trabalha. Então, ela pode ser simples nacional, ela pode ser lucro presumido e ela pode ser lucro real. Queria que você falasse um pouco quais são os principais benefícios, né, de cada modalidade e os desafios que a empresa enfrenta na escolha de uma dessas modalidades. Então, vamos lá. Primeiro, né, o Brasil, na verdade, hoje, atualmente, nós temos aí 3 regimes tributários, que são o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Então, assim, a definição para a gente saber qual empresa se aplica a qual tipo de regime vai depender de muitos fatores, na verdade, tá? Então, o Simples Nacional, na verdade, ele é um regime bastante simplificado, então ele tem reduções de alíquotas, né? Tem algumas regras que depois a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, né? Sim. Trazer alguns detalhes ali sobre o Simples Nacional, que de certa forma hoje acaba sendo o que mais compensa no Brasil, pela simplicidade e pela redução de impostos. E para aqueles que não podem estar dentro do Simples por conta de regras de faturamento e tudo mais, ele vai ter que optar obrigatoriamente ou por um lucro presumido ou por um lucro real. E aí entra os nossos desafios. Então é muito importante que neste momento o empresário que estiver nesse desafio, ele já vai estar num patamar maior, até porque o Simples hoje ele tem um faturamento de 4.800.000. Então ele já está faturando um pouco mais. Então neste momento é importante ele ter uma contabilidade ali que esteja ao lado dele, que entenda o negócio dele para que ele faça um planejamento. Existem momentos até e situações em que se contrata inclusive um advogado tributarista neste momento para analisar tamanha é a tomada de decisão, né, ali para saber se você está gerindo o regime corretamente. Até porque tem um outro impacto, Isabel. Se neste momento eu mudo a tua empresa para um lucro presumido, por exemplo, e não der certo, a gente só vai poder migrar isso no próximo ano. Isso é importantíssimo, Simone, de você falar aqui, né? Porque às vezes o empresário, ele, como ele não conhece, né? Ele não tem essa expertise, ele acredita que não está dando muito certo, eu acho que eu quero voltar ou eu quero passar para um outro que talvez me traga... Não, ele vai ter que ficar o ano todo com aquele regime e às vezes pode trazer muito prejuízo para ele, porque a escolha não foi correta. Então, este momento de tomada de decisão de escolher o teu regime é muito importante. Então, tem que ser muito prudente. Não é algo assim, deixa o contador escolher. Já tive situações aqui, eu estou no regime tributário fulano de tal, por quê? Não sei, meu contador que escolheu. Então, assim, aqui a gente faz um trabalho de planejamento tributário com as empresas, a gente tenta entender. E cada tipo de empresa, ela vai ter ali o seu regime tributário adequado. Então, explicando um pouquinho também sobre esses regimes tributários, quando você faz a opção pelo lucro presumido, na verdade, o regime ele é um regime mais simplificado, tá?
De que forma que vai ser apurado os impostos ali sobre o lucro presumido? Vai ser sobre um lucro efetivamente presumido. Então, os impostos, eles são presumidos sobre um lucro, independente de qual lucro essa empresa esteja tendo. Então, ela pode estar no negativo, ela pode estar tendo, sei lá, 50%, 60% de lucro. Então, neste regime, você vai apurar sobre um lucro presumido definido pela Receita Federal, com alíquotas específicas. Você já não vai ter a obtenção de créditos, né, que o lucro real permite que você tenha somente do ICMS. E esse tipo de regime, ele é muito importante, por exemplo, para alguns tipos de empresas que têm um lucro muito alto. Então, é muito vantajoso para ele, às vezes, estar num lucro presumido. Então, precisa ser feita uma análise. Já o lucro real, também o nome é muito... diz ali muito como que é a apuração. A apuração é sobre o lucro real. Então, por exemplo, se hoje eu compro um produto por R$10 lá na emissão da nota fiscal e vendo esse produto por 15, por exemplo, eu vou pagar imposto sobre 5. Por quê? Porque o meu lucro ali de compra e venda foi de R$5, os impostos são apurados. E aí é muito importante o lucro real para as empresas que têm muito custo, um lucro muito pequeno, porque você vai pagar imposto sobre esse lucro. Então veja que a diferença entre os regimes ali é muito importante para definir, vamos supor que você é uma empresa que tenha muito lucro e aí te joga num lucro real, você não vai aguentar. E a gente já viu casos desses, Isabel. Sim. E aí a questão principal é essa. Então, saber ali em que momento você vai mudar, porque a troca de regime ela só acontece no mês de janeiro, né? Então, você só vai poder trocar de lucro novamente no outro ano. Então, isso é realmente muito importante. E o Simples Nacional, que a gente vai falar um pouquinho depois, melhor, o Simples Nacional é um regime muito simplificado que você paga sobre faturamento e uma faixa alíquotas que você tem conforme você vai atingindo o faturamento, né? Então, a dica que eu dou principal é essa, realmente procurar profissionais ali que possam explicar, mas mais do que isso, que você entenda realmente todas as características do seu regime. Eu acho interessante porque nós já somos parceiras em outros Sim. trabalhos e nós fazemos sempre uma simulação, né? Se eu estou no Simples Nacional e se eu ainda não sei se vou por um lucro presumido ou por um lucro real, normalmente vocês aqui fazem uma simulação pelo menos dos últimos 6 meses. Exato. De quanto seria pago no lucro presumido e quanto seria pago no lucro real. Então, neste momento, nós temos a confirmação, né, exata de que você pode migrar para um ou para outro, né, nessas condições. E outra coisa que eu acho interessante é a mudança do Simples Nacional para os lucros, ou presumido real, ela traz uma cobrança a cada trimestre, né, da contribuição social sobre o lucro líquido e do imposto de renda da pessoa jurídica, do IRPJ. O empresário ele tem dificuldade, porque quando ele está no Simples Nacional, ele não tem essa cobrança. A cobrança ela é única, né, sobre ali o faturamento. Então ele não tem essa visão de que, olha, no primeiro momento ele diz, nossa, estou pagando bem menos imposto, né? Porque aquela parte de cima, né, aquela parte que incide, PIS, COFINS, que incide sobre o faturamento, ela realmente reduz, né? Então gera um impacto positivo para o empresário. Por isso que é importante fazer essas simulações e tal, porque aí ele não consegue enxergar que trimestralmente ele tem uma despesa. Exato. Né? E que no lucro presumido ele também tem um impacto sobre folha de pagamento. Suas dicas são muito valiosas no sentido de alertar, sinalizar para o empresário, né, que está nesse momento de transição de uma modalidade para outra, né? Ou até quem está no presumido e quer mudar para o real, tudo muito importante, seja qual for. Qualquer que seja a transição da mudança. No Simples, ele é praticamente quase que obrigado a sair do Simples. Exato. Se ele extrapola esses 4.800.000 de faturamento ano, né? Ele não tem mais o que fazer. Não, ele leva um chute ali, ele quase que é convidado a se retirar exatamente. do Simples Nacional, tá? Mas do lucro presumido e lucro real, sim. Então, acho importantíssimo que a gente fale sobre isso, né? Discuta sobre isso, porque isso pode levar a decisões totalmente equivocadas.
numa ação, num negócio, num novo negócio. Então, é importante sempre consultar, né, o profissional, o contador, e mais especificamente um profissional de área fiscal, né, que conhece de legislação vigente. Um advogado tributarista, ou um advogado. Existem bons hoje que fazem planejamento. E até aproveitando uma coisa importante que você disse, em que momento você faz isso, uma vez que é anual? A gente aqui tem o hábito, sempre no mês de outubro, começar os planejamentos tributários. Por quê? Eu pego até o terceiro trimestre todo. Por quê? Porque dependendo, para fazer esse planejamento, é importante a gente ter solidez nas informações. Então, quanto mais informações eu tiver, mais sucesso eu vou ter nesse planejamento para apresentar para o meu cliente. Lembrando a sazonalidade, que é o final do ano. Então, muitas empresas no final do ano, elas vendem muito mais. Então, isso também pode cegar um pouco esse planejamento tributário. Então, assim, tem muita coisa envolvida para poder fazer isso. Existem algumas regras para você se manter no Simples Nacional. Você pode contar para a gente com um pouco mais de detalhes sobre isso? Claro. O Simples Nacional realmente é de longe o mais vantajoso para as empresas. Primeira regra fundamental do Simples Nacional é o faturamento. O faturamento dele permitido, né? As empresas que podem optar pelo Simples Nacional devem ter no máximo um faturamento de 4.800.000 no ano, tá? Lembrando que isso é um ponto importante. Muita gente não sabe, eu já peguei vários casos aqui de confusões em relação ao limite. Por quê? Porque existem dois limites. Nós temos o limite do Simples Nacional Federal, que é de 4.800.000, e nós temos o limite do Simples Nacional Estadual, que é de 3.600.000. E isso pode causar um dano gigantesco se o empresário ali não souber dessas diferenças. Por quê? Porque se ele ultrapassar 3.600.000 de faturamento no ano, ele vai perder o direito do Simples Estadual no estado dele e ele vai começar a pagar o ICMS à parte, que no caso de São Paulo, por exemplo, é 18%. Então imagina se ele não sabe desta questão e ele não está preparado para isso. Isso quebra um fluxo de caixa, quebra uma empresa, então é muito importante. E eu falo isso com propriedade, muita gente acaba não sabendo disso e sempre fica limitado ali aos 4.800.000. O faturamento de 4.800.000, na verdade, ele é de janeiro a dezembro. Então a Receita ela vai controlar o faturamento daquela empresa de janeiro a dezembro. Quando chega no próximo mês de janeiro do ano seguinte, zera e começa a contar novamente. Então, se dentro daquele ano ele não ultrapassar, no próximo ano ele pode seguir no Simples Nacional, tá? Se não, neste momento ele é obrigado a buscar um outro regime tributário. Então, esse é a principal questão ali envolvendo o Simples Nacional. Mas nós não temos só essa regra, temos outras regras. Uma outra regra importante, obrigatoriamente para que você tenha benefício do Simples Nacional, você não pode morar fora do Brasil. E é outra questão. Então, tem muita gente que acabou indo embora, que tem moradia fora do Brasil e que mantém a empresa aqui. Então, isso é impeditivo, tá? Então, isso é uma coisa impeditiva. Outra questão impeditiva para se manter no Simples Nacional é não dever o Simples Nacional. Que é um assunto bastante polêmico. Então, uma das regras aí importantes é que você realmente não pode dever. Então, para que você possa usufruir dos benefícios ali do Simples Nacional, o governo ele realmente instaurou ali, tem várias outras regras, né? Então, por exemplo, a questão do faturamento também é importante. Ela é controlada por CPF. Então, por exemplo, eu tenho 3 empresas no Simples Nacional. Cada uma vai ter 4.800.000? Não. O CPF dos sócios envolvidos nessa sociedade, na verdade, vão ter um limite de 4.800.000, né? Então... Importantíssimo isso, Simone. Exatamente. E também, como eu gosto de trazer casos aqui, né? Porque os casos geram caos. Então, os caos que já me chegaram aqui, empresários com 5 CNPJs no mesmo CPF, que nunca tinha ouvido falar, e aí, na verdade, todas elas perdem o direito ao Simples Nacional. Então, isso é muito complicado. E isso é uma falta de orientação do próprio contador. Nossa, não sabia disso, nunca soube. Assim como a gente não vai falar aqui muito, porque também é muito simplificado, mas também tem muitas regrinhas, que é o MEI. Então, assim, existem muitas desinformações sobre o MEI no Brasil. É algo surreal. E o que mais é engraçado é que os próprios contadores, eles acabam não sabendo nem as regras.
né? Então é muito importante, apesar do Simples Nacional ele ter uma simplificação nos impostos, o que que ele traz de maior benefício? Tanto para a contabilidade quanto para o empresário. Ela é um regime que requer menos envio de obrigações acessórias, então é muito limitado, é isento de várias obrigações acessórias e o mais importante é o facilitador na hora de pagar os impostos. Então, a junção de todos os impostos, sejam eles estaduais, municipais ou federais, tudo numa única guia. Então, a contabilidade ela vai gerar, o imposto ele é sobre faturamento. Então, você vai ter lá uma faixa. Como é que funciona? Você vai ter faixas de faturamento. Então, de 0 a 180, você vai pagar 4%, por exemplo, se você for comércio. E tem os anexos. Os anexos, na verdade, são os tipos de atividades que a empresa presta. Então, a gente tem anexo 1, que é comércio, anexo 2, que é indústria, 3, que é serviço, e cada um vai ter a tua alíquota inicial. Além disso, em cada anexo nós temos 5 faixas de faturamento. Então, uma começa com 4 e aí ela vai gradualmente conforme o teu faturamento. Então, facilita muito a vida do empresário na hora de fazer o custeio do produto, porque ele sabe exatamente quanto que ele está pagando de alíquota, é linear, enfim, tem uma série de vantagens estar no Simples Nacional. Então, as principais regras aí, é importante estar atento, são essas: não dever, o limite de faturamento, né? E na dúvida, fale com o seu contador. Exatamente, procure com seu uma contador. área fiscal. Mas mais ainda, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, né? Fale com o contador, mas entenda o que ele está dizendo. Simplesmente, isso é muito importante. Isso que é a dica mais valiosa que eu dou para o empresário. Uma forma didática mesmo, né, exatamente, Simone, de precisa explicar. ser. Porque são questões muito técnicas. Exatamente. Tá? E isso, às vezes, a gente não sabe se ajuda, se confunde, né? Exato. Então, que esse contador também tenha uma forma de esclarecer didaticamente mesmo. Exatamente, uma tá? didática. Isso é importante. É muito importante. E é importante realmente você ter isso. Não adianta falar japonês com o empresário, né? Porque não vai funcionar e isso vai prejudicar ele. A gente vai falar sobre isso também depois. Sim. E num determinado momento, se o empresário passa por alguma crise, ele precisa interromper o pagamento que vinha sendo feito aí constantemente, mensalmente, vamos dizer assim. E aí ele parte para um parcelamento. É importante a gente falar aqui também sobre esses parcelamentos de impostos, porque existe uma confusão tão grande hoje com esses empresários. Então, assim, pelo que eu sei e pelo que a gente conversa e a gente atua em empresas juntas, nós temos o impacto, por exemplo, num parcelamento do Simples Nacional, que eu quero que você fale porque nem sempre vem um pacote de bondades da parte do governo para as empresas que estão no Simples Nacional. Normalmente, esse pacote de bondades vem para quem está no lucro presumido e quem está no lucro real. Porque entende-se que já é um benefício estar no Simples Nacional. Então assim... É difícil mas sair. eles não entendem. Então, assim, os parcelamentos, eles são sempre... em pequenas parcelas, no máximo 60, se não me falha a verdade. E aí eu queria que você falasse sobre essa questão dos parcelamentos, do Simples Nacional, que é uma demanda que a gente tem muito, né? Principalmente nessa transição, quando ele ainda está na receita, ele tem o débito na receita, e se você pode parcelar e como que é. Quando ele vira... uma dívida, né? Quando ele vai para a procuradoria. Para a procuradoria, né? Ele vai para a dívida ativa, exatamente. Procuradoria. E aí esse procedimento como que é? E aí que através desse procedimento também tem as etapas que aí você consegue talvez um parcelamento e uma redução de multas e juros. Vamos começar pelo simples. Tá. Eu acho que não é tão simples. Não, o simples é simples, mas não é simples. Bom, primeiro é um assunto bem importante este, tá? É um assunto que eu vivo quase que diariamente com questionamentos de clientes, né? São mais de 2.000 clientes aí. Boa parte dos meus clientes hoje, acho que 70% aqui da nossa carteira de clientes é do Simples Nacional. Então entendam a representatividade hoje deste regime no Brasil, né?
E aí o que acontece? Como a gente disse anteriormente, nós estamos falando de um regime que tem um limitador ali de 4.800.000 de faturamento no ano, ou seja, 400 mil por mês. Nós estamos falando ainda de um pequeno empresário, se a gente for falar dentro desses números. E os desafios desses pequenos empresários que eles vivem no dia a dia, né? Então, impactos que acabam acontecendo. Recentemente nós tivemos aí uma seca, questões climáticas e uma série de coisas. E tivemos impactos financeiros gigantes nesse quesito, principalmente na alimentação. Então, dependendo de onde este empresário esteja atuando, ele pode ter inúmeros fatores. E aí, o que acontece na sua grande maioria? Ele deixa de pagar o imposto. É a primeira coisa que o empresário faz quando ele está passando por uma dificuldade, é deixar de pagar o imposto. E esse é um ponto muito importante, porque, como eu disse, eu recebo assim inúmeras informações e ligações e questionamentos. Olha, eu vou deixar de pagar meu imposto, o que vai acontecer comigo? Como é que é? E é muito importante realmente essa pergunta. É importante que nesse momento em que ele vai tomar a decisão, ele realmente procurar um contador, para ele entender exatamente os impactos que isso vai causar no fluxo de caixa dele, ou de repente numa perda do próprio Simples Nacional, porque ele pode perder pelo fato dele não pagar o imposto. Então é importante ele saber todas essas regras antes de tomar essa decisão. Mas assim, isso é quando o cliente ou empresário ele é cauteloso e vem nos procurar, porque na sua grande maioria ele deixa de pagar o imposto, para e segue a vida, e aí depois ele vem encontrar os problemas e os percalços aí desta decisão, né? O que acontece? Hoje, um outro detalhe importante, né? A maioria dos empresários, na verdade, quando eles estão passando por dificuldades, seja elas quais forem, porque tem inúmeras, como eu disse, né? Eles entendem também que pagar imposto é um problema. Eles não gostam, você sabe muito bem do que eu estou te falando, eles não gostam. Então, nem sempre, e eu tenho casos assim, os empresários deixam de pagar impostos porque eles estão passando por um problema, simplesmente porque eles não querem pagar o imposto, porque eles não aceitam pagar o imposto. Né? Então tem isso. Ou tem aqueles também que falam que vão se capitalizar com o dinheiro do imposto, porque ele não tem esse recurso no financeiro, num banco, ele tem essa dificuldade e aí ele acaba usando o dinheiro do imposto para se capitalizar. Seja quais forem ali as necessidades de cada um, o mais importante disso tudo realmente é saber quais são os impactos, né? E quais são ali as taxas, os juros, enfim. Então, falando um pouquinho sobre o Simples Nacional, como você falou, o Simples, na verdade, ele já é um benefício. Então, assim, não existe muitas modalidades de parcelamento para o Simples. O parcelamento especial para o Simples Nacional, eu acho que nos últimos anos aí eu vi somente dois, que foi o PERT, que saiu recentemente. É difícil sair. O que é esse parcelamento especial? Ele traz uma anistia, ele traz uma maior quantidade de parcelas, né? E esses parcelamentos demoram muito a chegar para quem é optante pelo Simples Nacional. E ele acaba ficando somente com o parcelamento que é disponível pela Receita Federal lá, que hoje são 60 parcelas. Então, ele está devendo lá 100 mil, vai dividir por 60 e ele vai pagar. Sem redução de multa e juros. Nadinha, muito pelo contrário, é acrescido 20% de multa, né? Então, se o valor original é 100 mil, ele vai parcelar 120 mil, mais os juros que ele vai ter ali. Então, só de multa são 20% do valor original e mais os juros do tempo que ele ficou ali atrasado. Isso vai ser parcelado em 60 vezes. Além do mais, ele vai ter a taxa da Selic em cada parcela mensalmente. Então, todo mês a parcela ela não é uma parcela fixa, ela vai ter a taxa da Selic incidida sobre ela. Mais um detalhe sobre o parcelamento do Simples, você só pode ter um parcelamento. Isso é muito importante. Ninguém muito sabe. Por que essa informação é importante? E por que a gente quer frisar muito isso? Porque isso impacta, de novo, diretamente no fluxo de caixa. Se você programar para isso, você pode ter problemas. Porque vamos imaginar que você decide, neste momento hoje, fazer um parcelamento lá. Você chama a sua contabilidade e fala, olha, parcela tudo que eu estou devendo aí. Só que você, antes disso, sempre falo isso para os meus clientes. Como é que está a saúde financeira da sua empresa para a gente fazer esse parcelamento? Porque nem sempre o problema é o valor da parcela, mas são os impostos que virão a partir de agora. Então, eu sempre digo, o meu cliente me pergunta, em que momento eu devo parcelar? O empresário sempre se pergunta, em que momento? Você vai optar pelo parcelamento a partir do momento em que você voltar a pagar os seus impostos em dia. Então, a tua empresa tem saúde financeira para pagar imposto? Tem, porque ele vai ter um imposto
além disso ele vai ter mais o parcelamento. Mais o parcelamento. O parcelamento nem sempre é o que impacta no caixa, o que impacta é o imposto. Então, se ele deixou por um período de pagar porque ele estava com problema, ele precisa primeiro analisar se ele consegue voltar a pagar o imposto, porque senão vai virar uma bola de neve. Lembrando que ele só pode ter um parcelamento vigente. Né? E se ele perde esse parcelamento? Se ele perder o parcelamento, ele pode fazer outro? Ele pode fazer até 3 parcelamentos. Então, ele pede para cancelar esse parcelamento, adiciona novos valores e aí ele vai pagar 10% de entrada. Ele já não vai ser o valor original ali dividido em 60, então ele vai pagar. E a terceira vez que ele fizer isso, ele vai pagar 20% de entrada. Trazendo casos, né? Nós já tivemos situações de clientes aqui, que você sabe bem do que eu estou te falando, de ficar anos pagando. Então, por 3, 4 anos ali, de não pagar e ficar no parcelamento. Então, chegava no mês de janeiro, que era o mês que ele ia perder o Simples Nacional, a gente reparcelava. Chegou um momento em que esses 20%, nem para pagar a primeira parcela de 20% ele tinha no fluxo de caixa dele. Então, veja o quanto é importante, não dá para ir levando, tem que tomar muito cuidado com o parcelamento. O planejamento tributário, ele é uma proposta, né? Muito adepta a você ter orçamentos e planejamentos. Porque você não precisa ficar tomando ação corretiva a todo momento. Corre para cá, corre para lá. Não, você tem um orçamento, você tem um planejamento e você sabe em que momento, né? E fica mais fácil, você tem desvio de rota, né? Porque a gente sabe que o empresário também é impactado, ou por questões internas, né, do próprio segmento, ou pelo que eu costumo chamar de variáveis externas não controláveis, né? Covid, por exemplo. Exato. Ninguém imaginava que aquilo fosse acontecer. Então, de repente, num processo também inflacionário, num qualquer outra coisa que aconteça, é importante que ele vai ter um desvio de rota, mas se ele já tiver tudo isso escrito lá atrás, ele sabe o que ele tem que fazer, aonde de repente reduzir uma despesa, né, uma despesa financeira, ou reduzir alguma coisa da estrutura, né? Então sobra mais tempo para ele tratar de outras questões para sair dessa situação que ele se encontra. E aí uma coisa interessante, Simone, a gente passa por isso, eu falo sempre que a Simone está comigo já há bastante tempo. A gente atua em parceria em empresas. E aí nós estamos em empresa, e aí o banco, ele pede, muitos bancos hoje, não só bancos de governo, mas outros bancos hoje eles estão pedindo aquela famosa CND, né? Certidão Negativa de Débitos. O empresário não tem, ele não parcela, se ele não paga imposto, ele não tem. Que é um impacto também, né? Às vezes ele está precisando de um recurso, ele precisa ir ao banco para buscar esse recurso e ele é barrado por conta da CND. Quando você, além dos impactos financeiros que você traz ali em não pagar o imposto, você obviamente também não tem acesso à CND. E isso é desconhecido muitas vezes pelo empresário, a CND. Quando é que ele vai tomar conhecimento de uma CND? Quando ele vai lá num banco e pede um empréstimo. Além de alguns recursos do próprio governo, da própria Receita, que disponibilizam ali dinheiro para o empresário, os bancos privados também pedem CND, né? Porque ele quer entender, eu vou te emprestar dinheiro, mas eu preciso saber a saúde da tua empresa. Se você está devendo imposto, você vai me pagar? Então, a CND, ela tem um impacto muito importante ali de não tê-la, né? Então, a partir do momento que você está devendo o imposto, você já não vai ter a CND, né? Além disso, a CND pode impactar também não só na questão financeira. Por exemplo, importadores podem ter ali seus produtos barrados na Receita Federal no momento da importação, um aumento de radar, por exemplo, é uma coisa importante. Então, a CND ela tem várias funções ali que são importantes. Inclusive também para venda de imóveis. Muita gente não sabe. Então, já aconteceu com clientes nossos aqui. Ele tinha um imóvel em nome da empresa e ele não pagava imposto. E ele estava vendendo justamente por isso. E para fazer a venda do imóvel, obrigatoriamente, você também tem que ter CND. Olha que loucura. É loucura. É loucura. É muito importante a CND. E, como eu disse, a maioria dos empresários acabam não entendendo para que serve. Uma coisa importante aí que você está falando sobre Covid e tudo mais, recentemente passamos aí por essa tragédia tão importante
essa questão de CND, declaração de faturamento, a gente fazer tudo certinho. Por quê? Porque neste período aí de pandemia, o governo disponibilizou muitos benefícios ali. Um dos mais importantes foi o Pronamp. E para você ter o Pronamp, você tinha que ter CND. Para você ter o Pronamp, você também tinha algumas regras e a regra era até 30% do seu faturamento. E o empresário que nunca emitiu nota e não declarava o seu faturamento acabou não podendo pegar esse benefício. Então, assim, são inúmeras questões ali envolvidas e que é importante a gente manter uma vida saudável dentro do nosso negócio, né? E eles acabam entendendo. E aí, na época, eles queriam que a gente fizesse algo e não tinha nada para ser feito, porque não tem como a gente corrigir algo que já aconteceu, enfim. Então, a CND, ela tem realmente bastante importância ali para determinados pontos em que você vai, principalmente no ponto financeiro. Ainda falando um pouquinho sobre parcelamento, acho que a gente explorou a questão do Simples Nacional, né? E tem também parcelamentos ali no regime normal, né? Seja ele presumido ou real. Temos a esfera administrativa, seja qual órgão for, e a gente tem a procuradoria. A procuradoria, a gente brinca, né, de uma forma didática, nada mais é do que a empresa de cobrança, com o advogado. Né? Então é aquele momento em que, o que é a área administrativa? Você está defendendo para a Receita e ela está te cobrando, ela está sendo amiguinha ali. E aí a hora que ela cansa, ela fala, vou passar aqui para a empresa de cobrança que vai ficar te ligando todo dia. Né? Brincadeiras e comparações à parte, a procuradoria é isso. Né? Quando ele migra para a procuradoria, ele já vai acrescido de 20%, que são as taxas de advocacia. Por quê? Porque agora vão ter advogados, que são os procuradores ali que vão tratar disso. Então, quer dizer, a gente precisa também entender em que momento a gente quer pagar esse imposto. Vamos pagar ainda dentro da esfera administrativa? Vai ser mais fácil? A negociação é mais tranquila? Não, vamos esperar e vamos para a procuradoria. Tudo vai depender. Ultimamente, ir para a procuradoria está sendo muito mais vantajoso, Bel. Por quê? Porque lá a gente acaba tendo mais recursos, inclusive até com anistia. Então, então, este ano nós tivemos vários programas especiais dentro da Procuradoria, com anistia, foram liberados alguns recursos especiais, alguns parcelamentos especiais na Procuradoria, com 145 meses para pagar. Olha que beleza. Entendeu? Então, assim, tem muita gente que agora está querendo que o débito vá lá para a Procuradoria, mas existem regras para ir. Então, ele tem um prazo para ir, nem sempre vai. Às vezes, o que a gente não queria que fosse para a Procuradoria, ele vai antes do tempo. Olha, é uma bagunça. Não depende da gente. Aquele que a gente quer que vá para a procuradoria não vai. No tempo deles, né? Não tem. Você não consegue nem agilizar. Não, existe uma regra, né? Existe uma regra para que ele vá até lá, mas às vezes, mesmo assim, por exemplo, o débito está no administrativo por 6 meses e automaticamente ele migra para a procuradoria. Mas como é sistêmico, às vezes isso não acontece. Então, depois da regra passada, se você quiser, eventualmente, porque lá tem um benefício maior, é procurar um advogado e entrar com uma liminar. Para de um caso com ela agora aqui, que ela sabe muito bem. Se ele não tiver dentro deste prazo que vá, não adianta entrar com liminar, que foi o caso que aconteceu com o nosso cliente. O advogado não se atentou ao prazo daquele débito. Então, você tem que ter um prazo ali. E aí, quer dizer, nenhum mandato de segurança foi suficiente para que o juiz diferisse a favor da empresa. Ele não está dentro da regra ali do prazo que ele vai para a procuradoria. Entendeu? E é interessante essa questão da PGR, Simone, porque até antes de ir para a PGR, você ainda recebe uma intimação da Receita, Sim. que gera um boleto e que esse boleto vai para cartório. Exatamente. No valor total da dívida. Isso é importantíssimo de vocês saberem, tá? E aí tem todo um processo de esperar esse boleto vencer, estar vencido, para aí depois, somente depois, dar entrada na PGR para solicitar o parcelamento. Exatamente. E aí vale lembrar, empresários, sócios, que no momento em que esse título foi para o cartório, você pode ter problemas com fornecedores, com prestadores de serviço. Exatamente. Porque vai ter lá o apontamento, né? E se você está num processo de aguardo de uma liberação de recurso financeiro por parte do banco, ele também pode ser um entrave, né? Porque aí você vai ter que explicar, que você vai ter que esperar todo esse processo, né, Simone? Exatamente. Enfim,
uma luta sem fim, né, Simone? Exatamente. Além disso, né, a procuradoria também, vai o débito lá e ele deixa lá, ele pode ter bloqueio judicial. Então temos que tomar muito cuidado. Existem todas essas questões, mas o mais importante, eu acho que bem colocado aí pela Isabel, é o fato de ir para cartório e o impacto que isso pode causar. Então precisa ser muito consciente. Por isso, de novo, a importância de entender as regras ali. Vou deixar de pagar imposto? Tá. Eu tenho clientes aqui que eles são muito minuciosos, tá? Mas quando for acontecer isso, o que vai acontecer? E se for para isso, o que vai acontecer? Isso é muito importante, né? Então, você entender. Então, determinado momento em que tiver lá na procuradoria, você pode receber um bloqueio judicial. Já tive vários casos. Cai exatamente o bloqueio no momento em que você mais está precisando de dinheiro. Exatamente. No dia da folha de pagamento. E que você não contava com aquilo. Não que ele faça isso propositalmente, mas é muito engraçado porque ele vai pegar o teu dinheiro no momento... Ou então, parece que o universo conspira, né? Exatamente, é isso. O universo você conspira. Tudo contra. Exatamente. E recentemente teve um bloqueio judicial na conta e era dia de pagamento, da folha de pagamento da pessoa, né, dessa empresa. Então, assim, é complicado. Então, tem que também ficar atento ali, não deixar muito Agora, tempo... Simone, tão importante quanto isso, Simone, reforça com R maiúsculo para nós hoje. Não existe mágica. Não. Tá? Empresário, não se iluda de que a sua dívida em algum momento vá desaparecer com relação a imposto. A dívida realmente ela não some, mas ela pode prescrever dentro de 5 anos, tá? Então, durante esses 5 anos, você vai carregar esse fardo aí, que é essa dívida. 5 anos dentro da esfera administrativa. Então, se em 5 anos ali você não for executado pela Procuradoria, o seu débito estiver, por exemplo, na Receita Federal, daqui 5 anos, esse débito ele vai sumir e aí você vai deixar de pagar. Isso acontece? Eu nunca vi, né? Ele sumir dentro da esfera administrativa e não ir para a Procuradoria. Quando ele migra para a Procuradoria, ele tem mais 5 anos para prescrever. Começa do zero o prazo. Começa do zero novamente. Já vi acontecer? Já vi muita, né? Só que assim, como é que você vai sobreviver com uma empresa com débito numa procuradoria, sem CND, sem pagar imposto, esperando só prescrever? Então, assim, não existe mágica. Infelizmente, o imposto está lá e vai depender, né? Tem até algumas empresas que acabam vivendo disso, né? Mas em algum momento ali a casa cai, né? Não tem o que fazer, porque não existe uma empresa saudável devendo imposto, né? Com certeza. Bom, se existir é porque realmente não quer, né? Acha que... Mas não tem mágica. Acha que... porque eu acho importante a gente trazer esse assunto em pauta, Simone, porque é um assunto que nos assola aí há bastante tempo. Às vezes a gente está numa são empresa... muitos anos ali para uma empresa viver caoticamente, né? Então, é importante. Toda empresa vai passar por uma crise, tá? Dificilmente uma empresa não vai entrar em crise, seja lá por quais motivos for, interno ou externo, como já falamos. O que vai fazer com que ela volte de novo à normalidade é o quanto ela tem um planejamento e um orçamento dentro de casa para fazer a coisa acontecer. Eu digo sempre, empresa com problemas, mas com informação, com relatório, com monitoramento, segue. Empresas com problemas, sem nenhum tipo de informação, é o caos. Exato. Tá? É o caos. É tudo muito mais difícil. Tá? Não impossível, né, Simone? Porque o impossível a gente está fazendo já faz tempo. Mas, já fizemos. Tá? Então, são essas as questões que vamos deixar aqui. Daquilo que você já pode dizer para a gente, daquilo que você tem conhecimento sobre essa aprovação da reforma tributária que aconteceu o ano passado, ao apagar das luzes, sobre o IVA. Eu falo que eu nasci esperando a reforma tributária acontecer. Então, assim, obviamente que a gente ainda não vai entender todos os impactos que essa reforma vai trazer, mas ela vai trazer uma simplificação. Lembrando que o IVA, na verdade, ele é um imposto que não foi criado por nós. Hoje ele é adotado por mais de 200 países, tá? Então ele é um imposto inteligente, ele é um imposto ali que vai trazer benefícios na simplificação, porque hoje o Brasil, ele é arcaico
com a tributação que nós temos hoje. Então tem muitas obrigações acessórias, é difícil pro técnico contábil dar conta de tanta coisa. A gente faz milagre no Brasil. Da hora sai ali uma obrigação acessória diferente, por quê? Porque o governo, ele também derrapa para conseguir essas informações. Então, o tempo todo ele está ali tentando mudar, né? Então, a gente teve recentemente um e-social, a Previdência aqui, ela era precária, imagina, ela trabalhava com informações quase que no papel. Então, essa reforma tributária, de certa forma, ela vai trazer uma simplificação para a contabilidade, para a parte contábil da empresa, para a empresa e para os próprios órgãos ali, para poder administrar todas essas informações. Só que assim, em todo lugar que é adotado o IVA, ele tem um imposto só. O Brasil já começa a fazer ali aquela bagunça, né? Então a gente brinca, o nosso IVA já virou um Frankenstein. Então, eles já criaram um monstro. Então, a gente ainda vai... Eu, na minha opinião, acredito que ainda vamos ter ali muita água rolando nessa reforma tributária. Mas aqui no Brasil, eles dividiram os impostos em dois, que vão ser a parte municipal e a parte estadual. E ainda tem mais o imposto do pecado, que são para produtos ali que eles entendem que ferem ao meio ambiente ou porque bebidas alcoólicas, cigarros, então eles vão criar taxas ali de impostos diferenciados, vão ter os impostos isentos, né, que são os da cesta básica. Aliás, esse, Bel, é um ponto importante porque recentemente já saiu quais serão os produtos, né? E eles ampliaram muito mais a isenção de imposto para a cesta básica. Então, acho isso muito bacana, né? Então, vamos ter. É um benefício, então, de certa forma. Para essa categoria, sim. Porém, infelizmente, a gente não pode falar em benefício. Agora, em termos de impostos, isso tem sido, nos últimos dias, a maior discussão. Então, tem inúmeras reportagens em relação a essa questão, porque foi divulgado recentemente que a ideia de imposto geral é de 28%. Se de fato isso for implantado, o Brasil vai estar no ranking do maior país com imposto no mundo. Uau! Né? Então, assim, é complicado, é difícil, né? Isso vai trazer impactos significativos. E como a gente sempre fala, os impactos vão ser para nós, consumidores. Sim. As empresas vão se adaptar, mas no fim das contas... Elas vão ter que repassar isso de alguma forma, Exatamente, né? No fim das contas, para nós que isso vai encarecer. Até estava comentando com você um pouco antes de nós conversarmos, que esses dias eu vi uma matéria muito importante no UOL Finanças, que os especialistas pegaram ali alguns produtos e fizeram a comparação de como seria. E assim, a gente pega produtos que os impactos vão ser gigantes, né? Então, hoje ele está pagando uma média de 13% para ele ir para 28%. Então, vão ter impactos significativos. São poucos o inverso, em que ele estava pagando tipo 35% e ele vai pagar 28%. Então, vão ter muito mais produtos com impacto maior do que impacto menor. Vão até acontecer, mas vão ser menores. Então, além disso também, a implementação dessa reforma, né, a transição ali, ela tem uma média aí de 10 anos para ser implementada. Então, tem muita coisa para acontecer. Inicialmente vai ter ali um trabalho concomitante, né, entre o que a gente tem atualmente com a nova reforma, acho que a partir de 2026, começa a se implementar paralelamente as duas. Isso, para nós como técnicos contábeis, a gente já nem faz ideia de como isso vai ser para nossas vidas. Então, enfim, a reforma tributária é isso. Ainda tem muita água para rolar ainda, né? O que eu acho que talvez ocorra mudanças, né? Alterações. Daquilo que já foi aprovado, com certeza. Porque algumas coisinhas eu acredito. Alguns segmentos aí tem muito poder, né? Exato. Tem muito poder de decisão sobre essa reforma. Além disso, né? Tem um impacto aí realmente, porque dependendo do que for aprovado, ainda tem muita coisa para ser lapidada, vamos colocar assim, mas o grosso já foi feito. E o IVA, na verdade, como eu disse, não foi criado por nós, é um sistema que já é implementado. Mas, brincadeiras à parte ali, vamos ver que Frankenstein que eles vão criar aí para os próximos meses. Tá ótimo. As nossas experiências, e você sabe bem, e eu acho bacana deixar aqui, a gente percebe uma falta de interesse do empresário em ter conhecimento e saber da importância de um balanço patrimonial, de um demonstrativo de resultado econômico, né? Na grande maioria, ele administra a empresa pelo caixa, mas ele também não faz a gestão financeira do caixa dele. Então, enfim, não existe gestão
de nenhum dos dois lados, né? E o que impacta isso? Impacta que, por exemplo, ele nunca sabe se ele está tendo lucro ou prejuízo, que é uma coisa que o demonstrativo de resultado econômico sinaliza a ele, né? E quanto é essa representatividade, por exemplo, de um custo sobre o faturamento dele, se aquilo estava planejado, né? Se quando ele colocou um preço de venda naquele produto, se ele considerou alguma coisa e que não está acontecendo, tudo isso vai fazer. E essa questão, a gente sabe que ela parte da troca de informações de documentos, né? Ou seja, uma contabilidade, para ela funcionar da forma correta, ela precisa receber as informações, tá? Seja física, seja por sistema. Hoje eu sei que está bem adiantado algumas coisas, inclusive tem sistemas implantados, ERP, que chega até a contabilidade, o que é fantástico. A contabilidade tem que só fazer alguns ajustes, mas tem empresas, né, na grande maioria não tem nada. E também não tem uma contabilidade que funcione da forma como deveria acontecer. Exato. Dos danos para a empresa. Quando o empresário não tem esse interesse, né? A gente chega a empresas que a gente fala, mas quanto que você já faturou esse ano? Mas qual é a sua meta de faturamento para esse ano? Você está esperando crescer quanto? Ele não sabe te dizer nenhuma das três argumentações. Ele não sabe quanto de faturamento que ele tem. Ele não sabe quanto ele tem na conta. Ele não sabe quanto ele tem para pagar daqui 15 dias. Tá. E aí, Simone, o que a gente fala muito sobre isso, que às vezes o pessoal diz, mas aquilo lá, o demonstrativo de resultado serve para quê? O demonstrativo de resultado e o balanço patrimonial, que é fechado, né, ao final do ano, no decorrer são balancetes, ele traz uma foto da empresa. E aquilo é o que representa a empresa, né? E às vezes ele fala, mas se eu tenho lucro, por que isso não aparece no meu fluxo de caixa? Tem lá. Por que está faltando dinheiro? Por que eu tenho que buscar dinheiro sempre? E aí é importante que a gente faça, né, essa análise, e a gente sempre leva para ele dessa forma, olha, ainda que você não tenha expertise, mas você precisa começar a entender, né, da importância de como isso funciona. E aí a gente diz, olha, se você, por exemplo, tem um resultado ruim, mas tem um fluxo de caixa positivo, o que isso pode sinalizar? Pode sinalizar que você consegue ter os recebimentos mais cedo e você paga mais tarde o seu fornecedor. Isso te dá uma lacuna aí, né, um colchão, né, de prazo para você trabalhar melhor. Posso ter o contrário? Pode. Você pode ter um fluxo de caixa que sinaliza um resultado ruim e você tem lucro na outra ponta. E aí ele também pergunta a mesma coisa. Se gerou esse lucro, onde que está esse dinheiro? É a primeira coisa que eles perguntam para a gente, Simone. Se está gerando lucro, esse dinheiro está onde? Não, esse dinheiro entrou no seu caixa, mas você não pode esquecer que você tem uma despesa financeira ruim, que você parcelou imposto, isso não está no seu demonstrativo. Eles esquecem que o dinheiro dele está no estoque. Isso não está no seu demonstrativo de resultado, né? Se você parcelou imposto, só está dando a saída no caixa. Se você fez um empréstimo e se você está pagando as parcelas, isso já está no seu balanço, mas não gera lá no seu demonstrativo de resultado, mas sai do seu caixa. Se você não tem controle de estoque, se você compra e não tem ideia de como aquilo funciona, você também tem um saldo imenso lá, né? Porque você não faz esse controle dessa movimentação, do que está saindo, em que momento que você precisa efetuar, o seu estoque de segurança, tudo isso envolvido. Então, você também vai gerar aí pagamentos, né, de uma coisa que está parada e não está te gerando nada, porque você não está vendendo. Você tem que avaliar o seu giro de estoque, se ele gira em 30 dias, 40 dias. E aí, Simone, é importante, porque nesse momento, a presença do contador, para mim, e você sabe bem disso, ela é fundamental, né? Porque é ali que eu começo a minha análise, né? Quando eu faço o diagrama de causa e efeito, quando eu faço diagnóstico empresarial em empresa, eu começo pelas informações de balanço. Exato. Pelos DREs, né?
É ali que eu digo assim, não, mas por que isso está registrado dessa forma? Por que isso está registrado desse jeito? Abre para mim esse número que eu quero ver o que tem aí. Talvez, Simone, pela experiência de ter sido já sabatinada por várias e várias vezes por áreas de crédito de banco, quando você manda um balanço e ele diz, abra esta conta e justifique, né? O que tem lá. E também por órgãos de fiscalização, empresas que são monitoradas por Anvisa, por qualquer órgão, pela SUSEP. Também, exatamente. Também você é obrigado a entregar os seus balanços e você tem que saber que você vai ser sabatinada por aquilo. Auditorias externas. Exatamente. Né? Tudo isso. Então, Simone, o que a contabilidade, né, necessita para que ela possa funcionar, né? Claro, sempre vai ter ali nessa informação, isso aqui não tá, mas para que ela possa funcionar 90% dentro da normalidade. Primeiro, a falta de interesse do próprio empresário com a contabilidade ou com os ativos financeiros, com DRE, com conhecimento, de querer entender. Então, a gente tem essa dificuldade hoje com o empresário, e isso na sua grande maioria. Então, assim, a cada 10, aliás, acho que a cada 20, eu tenho um que se interessa em me pedir um balanço todo mês. Isso é uma realidade que eu vivo aqui, tá? Talvez seja até maior, tá? Essa proporção aí. Primeiro, o mais importante para a contabilidade, para a empresa ali, é que os envios das informações elas sejam realizadas. Então, a primeira dificuldade que a gente enfrenta ali hoje para a gente poder trazer essa fotografia, como você mesmo colocou, o primeiro desafio é fazer com que o empresário nos envie essas informações, que o cliente nos envie. Né? Então, assim, para você ter uma contabilidade hoje assertiva, mais importante é que esse assertivo também aconteça dentro da empresa. Por quê? Porque se ele não tiver uma gestão financeira correta ali, se ele não tiver um RP que faça o controle financeiro para ele, se ele não tiver uma conciliação bancária, nada vai adiantar ele ter a melhor contabilidade do mundo. Sim. Porque nós não vamos conseguir buscar nenhuma informação. Por quê? Porque para que eu gere esses demonstrativos, DRE, fluxo de caixa, enfim, eu preciso ser alimentada por isso. Porque eu não sei o que está acontecendo no dia a dia financeiro daquele cliente. Eu sei o que ele emitiu de nota, eu sei o que ele pagou de folha de pagamento, porque eu estou fazendo a folha de pagamento dele aqui, né? Algumas taxas fixas ali a gente já sabe o que ele paga, mas o dia a dia dele, se ele não me alimentar com as informações, e acaba acontecendo da gente às vezes ficar meses sem receber, e não é por falta de cobrança, é porque ele realmente fala, essa coisa chata, ficar pegando documento e tal. Só que essa questão, em algum momento ele vai precisar, ele recebeu uma oportunidade, uma máquina nova e ele vai precisar de um empréstimo no banco. Primeira coisa que o banco pede. Balanço, né? Aí ele liga para a contabilidade desesperado. Olha, eu preciso para ontem. Peraí, para fazer um balanço, eu demoro dias para analisar, né? Cadê os documentos? Mas não sabia que tinha que mandar esses documentos. Então sempre vem isso. Então acho que assim... trazendo aqui, o próprio empresário, ele precisa se conscientizar da importância que é ter uma contabilidade em dia, com seus demonstrativos em dia. Eu sempre brinco que a contabilidade e a gestão financeira, ela é o timão do navio. Sim. Então, se você não tiver com ele na mão, o barco vai estar à deriva, ou seja, a tua empresa está à deriva. Então, assim, eu acho que de todas as coisas dentro de uma área empresarial, o que mais importa é a contabilidade versus financeiro, porque é ela quem vai te gerir, ela que vai te direcionar para o paraíso. É o que menos se pega, ninguém tem essa importância, está todo mundo preocupado com o melhor produto para vender, tem outras inúmeras situações aí que ele acaba se preocupando muito mais, né? Deixa de ser prioridade para ele, né? Porque é chato. Porque é chato. Eu não sou chata, mas... A contabilidade, ela traz uma questão burocrática, né? Ela é burocrática. Exatamente. Tá? Quando você tem um sistema que você alimenta esse sistema, um ERP, você consegue diariamente alimentar os dois lados, tanto o lado financeiro quanto o lado contábil. Isso facilita bastante, né, Simone? Mas a gente sabe que essa não é a realidade, né? E às vezes você se depara com uma empresa que tem um sistema que foi vendido para ele como ERP, e não é ERP. Essa falta de entendimento do que realmente a empresa necessita naquele momento em termos de tecnologia. Mas
O que nós vemos é sempre essa questão. Ah, mas pô, mas tem que mandar? Mas todo mês tem que mandar? Todo mês tem que mandar. Todo mês, porque é só assim que a gente vai saber os rumos que a sua empresa tomou lá no passado, o seu histórico, para conseguir fazer o orçamento, gente. Tem que avaliar o para trás, né? O histórico dela lá atrás. E saber para frente o que vai ser feito. Exato. Isso é planejamento, tá? E como é que a gente toma essas ações? Não é baseado nem numa bola de cristal, nem nos astros, né, Simone? Mas são informações, números, dados, é daí que a gente vai tomar uma decisão. Para onde iremos? Para onde iremos? Empresa, daqui a 5 anos você quer estar aonde? Exato. Aonde? Não viva só hoje, viva lá na frente, pense lá na frente. Exato, Bel. Eu sempre brinco. Quando eu começo, às vezes, uma reunião com um cliente e tal, e eu vou falar justamente dessa parte, da importância da parte contábil, eu faço uma pergunta para ele. Isso geralmente acontece com a maioria, a resposta ele não sabe. Quanto que você tem para pagar nos próximos 15 dias? E ele me responde, eu não sei. E aí eu pergunto, mas então como que você vai tomar a decisão amanhã de comprar uma mercadoria se você não sabe nem quanto você tem para pagar e nem quanto você tem para receber? E ele não sabe, porque eu falo que ele trabalha com sangue quente. É o dia a dia, né? E infelizmente eu já vi muitas empresas quebrando pela falta de gestão financeira. Ele fica no automático. Eu tive um caso de um cliente aqui que ele quebrou totalmente. Foi uma surpresa pra gente, porque ele quebrou em 2 meses, faturando horrores, né? Vendia no e-commerce, estava faturando muito bem. E a gente não entendeu 2 meses depois que esse cliente chegou e falou, tô falindo. Tô falindo por quê? Porque a minha funcionária errou. A minha funcionária errou porque ela não alimentou o sistema lá e eu não sabia quanto que eu tinha para pagar de boleto. E quando ele foi ver, o orçamento dele estourou. Ele comprou e não tinha dinheiro para pagar. Porque o estoque não é moeda de troca nele para pagar boleto, né? É isso que ele tem que entender. Então, assim, é muito engraçado você chegar para o empresário hoje que está lá numa operação gigante, cheio de coisas. Quanto você tem para pagar? Não sei. Ele não sabe. Ele não sabe porque ele não tem este controle, ele não faz, ele não se preocupa. Ele não tem a gestão, ele não usa um fluxo de caixa como ferramenta de gestão. Exato. E uma coisa que eu sempre gosto de falar para os meus clientes é o seguinte, contabilidade não é financeiro. Contabilidade, ela vai trazer ali informações de demonstrativos financeiros de um período. Ela não é financeiro. Contabilidade, ela vai trazer as informações traduzidas e vai transportar isso para a Receita Federal também, mas ela não faz gestão financeira. Então, assim, Bel, uma coisa que eu gosto muito de dizer para o meu cliente é a importância de ter uma Isabel, de ter pessoas como a Isabel que entendam tanto o contábil quanto uma gestão financeira, que façam fluxo de caixa. Aliás, contabilidade não faz fluxo de caixa. Sim. Ela tem que receber o fluxo de caixa com conciliação bancária. Exatamente. A questão é invertida. E eu falo isso por quê? Porque os clientes acabam confundindo, né? Então, assim, é muito importante. Essa é uma dica valiosa. É muito importante. Eu vou falar de 2 casos aqui, porque eu acho interessante que a gente coloque casos vivenciados, né? Senão a gente fica muito no campo da ideia, né? Você fala assim, mas isso é acadêmico. Não, não é acadêmico, não. Nós estamos falando da realidade. A vida como ela é, tá? Então, assim, nós estávamos numa empresa que precisava de recursos. Não era uma empresa pequena, era uma empresa de 2 milhões de faturamento mês. Eu acho que nesse porte é uma empresa bacana. E nós precisávamos das informações do kit banco lá, de balanço e tal. E eu sempre peço para que o contador que está lá atuando com a empresa, que ele me envie a informação, porque eu gosto sempre de fazer uma prévia, né, Simone? Porque eu já sei que eu vou tomar sustos às vezes. E nesse caso não foi diferente. Eu vi umas alocações no balanço que eu disse, nossa gente, mas está errado. Uma empresa ficava longe, a gente tinha que ir até lá. Então eu marquei com o empresário e disse, olha, eu tenho algumas dúvidas, né, mas eu vou levar aí para você, né, das análises que eu fiz, o que eu gostaria de esclarecimentos. Quando eu cheguei lá na empresa, eis que eu me deparo com o contador, o profissional, e com um escritório de advocacia, que até hoje eu não entendia muito bem porque que esse escritório de advocacia estava lá. Mas, enfim,
eu não tinha outro caminho, eu tinha que fazer a apresentação ali. E é até meio constrangedor para mim, né? Porque você apontar de repente um erro, uma falha de um outro profissional, sem nem ao menos conhecer ou ter falado com ele antes. É muito constrangedor. Mas, enfim, o sócio e tanto eles disseram, não, nós queremos então participar dessa apresentação. E eu comecei a colocar lá de uma forma mais simplificada o ativo e o passivo. Eis que quando eu começo, né, esse profissional contador, ele diz assim, eu já sei aonde você vai falar que está errado. Simone. Então, qual seria a pergunta que eu faria a ele? Ué, mas se você já sabe o que está errado, por que você não corrigiu? E assim eu continuei a apresentação. E aí, ao final, nós nos despedimos, né? Como era muito longe, a gente acabou ficando lá e no final o empresário ficou boquiaberto e nós até jantamos juntos no final do dia e ele me disse assim, Isabel, eles dizem, eu estava pagando um valor aí de 15 mil reais, porque eles disseram que ele tinha um especialista da área contábil aqui olhando todo mês. E eu fiquei mais boquiaberta ainda. Eu disse, mas olhando o quê? Né? Qual a aplicabilidade disso? Eu não estou desmerecendo nenhum profissional. Mas por quê? Né? E no outro dia, esse contador fez contato comigo, me perguntando se eu poderia ajudá-lo, mandando as informações de que lançamentos contábeis eles deveriam fazer no balanço. Simone, esse é um dos casos. Eu tenho vários. Cada justificativa assim de arrepiar. Eu não posso colocar todo mundo no mesmo cesto, porque eu sei que tem gente muito séria trabalhando, eu sei da importância de um CRC, eu venho de área de controladoria, que a contabilidade já é inserida lá dentro, né? Eu sei das dores de vocês, né? Porque são minhas dores também. Exato. Mas falando assim de uma forma muito clara, Simone, da sua opinião, o que precisa ser feito para que essa relação, sabe, profissional da área contábil com o empresário, até com profissionais de outras áreas, aconteça de forma transparente, né? Porque nesse caso eu não vi nenhuma transparência ali. É complicado, Isabel. Assim como você relatou aí que já viveu inúmeras situações, nós aqui também, porque na transição contábil a gente pega situações ali bastante problemáticas, ou às vezes numa reunião de negócios com um cliente que está vindo para nós e aí ele começa a dizer as coisas que o contador diz para ele e eu fico de boca aberta, do mesmo jeito que você. Não é possível que nós tenhamos profissionais que digam tantas asneiras assim para o cliente, né? Eu acho que assim, o maior segredo, na verdade, disso tudo não está no profissional contábil, está no empresário de novo. Eu gosto de trazer isso, sabe? Porque eu acho que assim, o interesse maior também está no empresário. Recentemente eu tive um caso, o cliente virou meu amigo pessoal e ele, toda vez que ele vai falar comigo, ele me traz assim a palavra gratidão. Gratidão, gratidão. E aí ele me disse, eu vou trazer ele aqui como exemplo, por quê? Porque ele falou assim, olha, eu sabia que a contadora fazia coisa errada, mas ela estava com muito tempo comigo, eu tinha dó, eu queria ajudar. Então também tem isso, sabe? O próprio empresário, ele entende que quantos contadores, a gente sabe do que eu estou te falando, sim, quantas vezes o próprio empresário, ele fala, nossa, ele está comigo já há tantos anos, né? Eu tive recentemente uma troca de contabilidade de 30 anos. Para mim foi um grande orgulho, né? Poder tomar a frente ali. Mas por quê? Não porque eles não sejam ruins, mas porque é justamente essa. Já faz tantos anos que está comigo, eu sei que eles fazem coisa errada. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Quantas e quantas vezes? O empresário, mesmo sem ter muito conhecimento, mas ele sabe que tem coisa errada, né? E esse cliente que eu estava citando para vocês, esse exemplo, ele falou, eu sabia que ela fazia coisa errada. Eu insistia, mas eu estava aqui tanto na empolgação de fazer o meu negócio girar, que eu falava, não vai me prejudicar. Só que o prejuízo dele, eu não sei nem te calcular. Por quê? O produto que ele vende é monofásico de PIS e COFINS e ICMS. E ele pagava dentro do Simples Nacional toda essa taxação. Então, só para você ter uma ideia, o último PGDAS que ele pagou com a última contabilidade foi de 54 mil, porque ele fatura até que razoavelmente bem.
A primeira PGDAS que nós enviamos para ele foi de R$ 23.000. Uau, quase metade. Exato. Então, você imagina essa relação desse empresário, eu sei que ela faz coisa errada, mas eu não queria trocar? Não. Trazem prejuízos. Então, acho que assim, antes de mais nada, a conscientização, né? Obviamente que todo mundo comete erros, né? Mas, assim, eu acho que o que você fez, a pergunta mais importante é a transparência. Eu acho que assim, como mudar essa transparência entre o contador e o empresário? É se aproximar, é entender de novo. É ter um contato mais direto, né, mais Simone? Direto, exatamente. Mas não só mais direto, como questionar muito mais, entender, procurar entender. Porque assim, eu sempre falo que na vida tudo tem prós e contras. Tudo que nós vamos fazer, a gente vai pensar e a gente vai abrir mão de uma coisa ou de outra. Empreender no Brasil é um grande desafio. Não é fácil. Porém, a gente vai ter ali, a gente é dono do nosso negócio, a gente faz as nossas regras, tem muitas vantagens em empreender, né? Mas também tem muitas dificuldades. Então a gente não pode só olhar o lado bom. E o empresário, ele acaba esquecendo da parte de gerenciar mesmo administrativamente. Ele não quer porque ele é muito mais comercial ou porque ele está mais focado na logística da empresa. Se ele for sozinho, se ele não tiver um sócio, ele vai ser obrigado a entender de tudo, querendo ou não. Então, acho que assim, a excelência dessa comunicação entre contador e empresário, ela vai muito mais do empresário. Porque você imagina que eu estou sentada aqui com você, você é leiga de tudo, e eu começo a te falar um monte de coisa que não faz sentido, mas com didática, e você querendo entender o que eu estou te falando, eu não vou conseguir te enganar. Sim. Eu não vou conseguir te enganar. Eu vou só conseguir te enganar se você realmente for uma pessoa que gosta de ser enganada, né? Então você acha que tem uma meia-culpa aí, né, Simone? Tem. Não é só o profissional. O profissional, ele vai... na verdade, a verdade é o seguinte, Bel, você é minha cliente, por exemplo. Eu não te entrego balanço. Você nunca me pede. Vou fingir que eu não sei de nada. Essa é a verdade. Obviamente que isso... Estou falando dentro de algo que é mediano, uma contabilidade que não está muito preocupada com o cliente. Ele não está me cobrando, eu não vou fazer. Independente do tipo de contabilidade que você esteja, numa grande, numa pequena, numa boa, numa ruim, tudo vai depender daquilo que você cobra, do seu entendimento. Como eu disse lá atrás, eu já tive clientes aqui que falam assim, o que você está no lucro presumido? Não sei, o contador mandou eu ir. É um dever teu como empresário, como cliente, entender exatamente isso. Então, eu acho que é isso. E também essa confiança cega, né, Simone? E tem muito. De você não questionar. Por isso que eu estou te falando, eu não coloco todo mundo no mesmo cesto. Porque é óbvio que eu também já me deparei com grandes profissionais da área contábil. Excelentes profissionais. Você é uma delas, né, daqui do escritório, que a gente mantém uma parceria muito próxima sempre. Mas é muito desgastante, né? Quando você precisa ir a fundo numa análise e inevitavelmente você vai encontrar erro. Exato. Não vai, inevitavelmente. Mas então, olha, eu vou dizer para você que tem um outro culpado nessa história, a própria Receita Federal, o próprio governo, com tantas aí regras e tudo mais, até eles às vezes acabam se perdendo. Mas eu acho que assim, primeiro, procurar sempre, seja contador, qualquer que seja, procurar quem gosta de fazer aquilo que está fazendo, né? Amar. Sim. Eu, por exemplo, eu falo com gosto. Eu amo minha profissão. Eu amo o que eu faço. Eu amo atender o cliente. Eu amo poder ouvir ele dizer para mim, gratidão, você ajudou o meu crescimento. Então, eu faço isso por amor. Se livrem de pesos, né? Então, assim, eu tô ali para ajudar ela. Empresa não é para ajudar, né? A gente não é associação filantrópica, né? Beneficente. Então, beneficente. Né? Mas tem muito empresário que, eu vou deixar aquele funcionário ali, não vou mandar ele embora porque tadinho. Né? Só que o funcionário está causando danos, está causando problemas, isso dentro da prestação de serviço também. Infelizmente, obviamente que a gente pode, de certa forma, ajudar ou tal, mas dentro de uma regra geral, tem coisas que são muito importantes. A contabilidade é uma coisa muito importante para a empresa. Com certeza, Simone, com certeza. Eu Ixi, a gente abraço essa horas ideia, aqui falando. Tá? Simone, eu vou encerrar nossa conversa. Vou te agradecer muito, muito, muito. Né? Agradecer ao Expressão Contábil, que liberou esse espaço para a gente, né, trocar essa ideia hoje.
Quero que você fale um pouco agora, para a gente encerrar mesmo, da expressão contábil. Mônica, é contigo agora. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, Isabel, de fazer parte do teu projeto. A gente já se conhece há muitos anos e isso é muito gratificante, poder, no mínimo, contribuir aí com o maior número de pessoas possível, porque eu acho que isso é algo muito positivo. Então, gratidão. A Expressão Contábil hoje, ela é uma empresa com uma contabilidade com mais de quase 100 funcionários. Nós temos hoje mais de 2.000 clientes. Atuamos em alguns nichos específicos, mas a gente atende qualquer tipo de empresa, tá? Qualquer nicho. Hoje a gente trabalha muito com e-commerce, que é algo que tem crescido bastante aqui, né? Então nós somos especializados ali na parte de e-commerce. Queria só agradecer e desejar aí muito boa sorte a todo mundo, né? E não esqueça da importância aí da contabilidade, dos demonstrativos financeiros, de ter uma boa gestão financeira aí, que vocês vão ser só sucesso. Se precisar, conte conosco. Quer deixar o contato aí, Simone? Eu vou falar e depois você pode deixar o contato lá. O nosso telefone hoje comercial é o 11 947 32 8791, tá? Nós estamos nas redes sociais também, como Contábil Expressão. E é isso. Muito obrigada e boa sorte. Bom, pessoal, então vocês já sabem, né? Se inscreva no canal, acione lá o sininho e deixe o seu like, tá? Que nós estamos lá para atendê-los. Grande abraço. Como eu sei que você ia repetir de novo, era só um teste?